Agora sim, pessoal, vamos chamar nosso convidado. Antes, deixe-me apresentá-lo. O Orlando Zacconi, ele é delegado de Polícia Civil aposentado, advogado, conselheiro fundador do Policiais Antifascismo, é doutor em ciência política e mestre em ciências penais. Orlando, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Farol Brasil, Noite Brasil, mais especificamente. Obrigada por atender nosso convite e vamos conversar. Tudo bem? Tá sem som, tá sem áudio. Agora sim. Boa noite, Thalita. Boa noite, Eribaldo. É um prazer estar aqui no Noite Brasil. Uma honra receber esse convite. Espero poder contribuir no nosso debate. Bom, vamos lá. Como eu estava conversando aqui, né, desde o começo do programa, Orlando, eu venho anunciando, né, que a gente ia conversar contigo um pouco desse debate, dessa conversa que, assim, evocou muita gente nas últimas semanas sobre punitivismo. E aí, na esteira disso, a defesa da redução da maioridade penal, em razão justamente desse caso, desse cachorro lá em Santa Catarina. A gente falou bastante sobre esse caso aqui no programa, a gente discutiu com vários convidados também, desses adolescentes acusados. Agora, segundo a Polícia Civil lá de Florianópolis, é apenas um garoto que está, de fato, sendo enquadrado ali como o responsável, o autor desse crime. E aí, nessa esteira, nessa discussão toda, para te passar, inclusive, a palavra aqui, para te ouvir sobre como é que você está avaliando, né, e qual que é a sua opinião sobre essa defesa da redução da maioridade penal e esse discurso mesmo do punitivismo, tem uma notícia de ontem que eu queria ler aqui um trecho rapidamente, porque nessa esteira toda, nessa discussão que foi agora para a esfera política, em que no contexto da PEC da Segurança Pública, o relator, que é o deputado federal Mendonça Filho, lá na Câmara, ele que é do União Brasil de Pernambuco, ele está pretendendo mudar o relatório da PEC para poder incluir a redução da maioridade penal para todos os tipos de crime. Inicialmente, no texto da PEC, a previsão do relator era reduzir maioridade penal apenas para crimes hediondos. Mas aí agora, assim, aqui é claro, a gente está no campo da especulação, mas me parece que dentro, né, do que a gente vem acompanhando sobre essa discussão de redução da maioridade penal, ele aproveitou o ensejo e está tentando botar aí no texto também a redução da maioridade penal para todos os crimes. Aliás, estou até corrigindo aqui, porque na notícia que eu estou acompanhando, diz justamente isso, que o motivo seria o assassinato do cão-orelha cometido por menores de idade, e a ideia é justamente propor a redução junto a um referendo que viria a acontecer nas eleições municipais de 2028, para justamente chancelar essa mudança. Bom, então é isso, né? A redução da maioridade penal voltou com força, essa discussão, e aí junto com isso vem a questão do punitivismo. A gente, inclusive, aqui, Orlando, tem visto e acompanhado, até algumas pessoas aqui mesmo que acompanham a gente na nossa audiência, traz essa defesa mesmo, que para determinados crimes seja de fato necessário fazer o processo da redução da maioridade penal. Então, você, dentro da tua experiência mesmo, né, como alguém que vem da Polícia Civil e dentro do teu processo de formação acadêmica, como é que você avalia a questão da redução da maioridade penal? Resolve, não resolve? O que está, inclusive, dentro, né, dessa discussão? Quais são os interesses dentro dessa discussão, por parte, inclusive, dessa classe política, né, que faz essa defesa, aproveita, inclusive, esses momentos, né, como uma oportunidade para tentar enfiar na PEC da segurança pública aí essa questão da redução da maioridade penal. Maravilha, Thalita. Olha, primeiro dizer que a redução da maioridade penal é uma inversão de pauta. O Brasil
ele tem os piores índices criminais de violência praticada contra a criança ou adolescente. Mas nada disso aparece nos telejornais, né? Agora, se acontece, né, um evento criminoso praticado por um adolescente, imediatamente isso ganha uma projeção gigante. Eu quero dizer que se essa crueldade que foi feita contra o cão-orelha, né, houvesse sido praticado por maiores, isso não teria ganho a dimensão que ganhou na divulgação. Mas, evidentemente, que, né, quando esse fato é praticado por adolescentes, isso vira um grande escândalo que serve, evidentemente, para incrementar as propostas de redução da maioridade penal. E por que eu estou dizendo que é uma inversão de pauta? Primeiro, porque nós temos índices gravíssimos de violência contra criança e adolescente que passam a ficar ocultos, isso não é conversado, né, pela sociedade brasileira, pelo poder político brasileiro. Nenhum movimento é feito nesse campo para reduzir a violência contra a criança e o adolescente e, ao mesmo tempo, se busca a criminalização, ou seja, isso é um projeto, né, que nós temos que ficar muito atentos. Por quê? Menos de 8%, e são dados reais, menos de 8% das infrações praticadas por adolescentes são praticadas com violência. É um dado. Menos de 8%. E dos homicídios, que vamos dizer que seria o crime mais grave, dos homicídios praticados no Brasil, menos de 1% é praticado por adolescentes. Então, qual é a urgência nesse debate? Não há urgência, porque isso não é algo que efetivamente coloca em risco, de forma concreta, a população, os crimes praticados, as infrações praticadas por adolescentes, né? Mas existe todo um projeto punitivista, e aí eu vou usar a expressão que você iniciou a nossa conversa, que cabe muito bem, né, desse modelo neoliberal de ampliação do encarceramento. Por quê? Vamos lá. Primeiro, o modelo punitivo, ele existe desde tempos imemoriais. Nós não sabemos, né? Parece que o primeiro a ser punido foi lá o Adão, lá no paraíso. Mas esse modelo punitivo, ele só ganha o monopólio do Estado, porque antes ele era exercido no âmbito privado, né? A gente tem, né, as histórias todas da Casa Grande Senzala, como que isso se dava no âmbito privado, né? As punições, né, o modelo do pater família, mas quando o Estado chama para si o monopólio do poder punitivo, nós já estamos no momento de acumulação primitiva do capital. A prisão, o castigo, nunca foi e nunca será vetor de transformação social. A prisão, o encarceramento, o castigo sempre se apresentaram como vetores de manutenção da ordem das desigualdades e das relações sociais desiguais. Um exemplo disso é olharmos para o sistema prisional brasileiro, ou qualquer sistema prisional, não precisa ser o brasileiro, mas o nosso sistema ele é composto basicamente de presos que são, na sua maioria, negras e pobres. Se você for ver o percentual de negros na sociedade brasileira e o percentual de negros dentro do sistema carcerário, nós vamos ver que existe um percentual maior, mostrando que temos mais negros do que brancos presos no sistema prisional. E aí, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Que os negros e os pobres têm mais tendência a delinquir? Claro que não. Os negros e os pobres têm mais tendência a serem criminalizados. Esse é o grande ponto, né? A criminalização, o encarceramento, ele tem demonstrado no mundo inteiro, né, um vetor de manutenção da ordem de desigualdades. A Angela Davis, por exemplo, se manifestou recentemente contra o encarceramento de homens agressores de mulheres nos Estados Unidos. E por que ela falou isso? Porque quem está sendo preso como homem agressor são os pretos. E por quê? Isso é claro, o sistema funciona da seguinte maneira. A maioria das pessoas que são presas em flagrante. Esse é o carro-chefe do encarceramento. Homens que agridem mulheres em situação de flagrante são homens que estão agredindo mulheres no espaço público. E esses homens que estão agredindo mulheres no espaço público têm muito mais chance de serem das classes populares. Não há dúvida, até porque a favela é considerada espaço público, de uma certa forma, né? Então, eu tive, como delegado, uma experiência terrível no que diz respeito ao modelo punitivo da Lei Maria da Penha.
porque eu fui apresentado na delegacia que eu estava, assim que a Lei Maria da Penha determinou que não cabia mais a mulher decidir pelo encarceramento do homem agressor. Porra, a PM levou um casal de moradores de rua, com 3 crianças, 5 pessoas dentro da delegacia. E na hora que eu fui entrevistar, né, a vítima, a mulher, ela falou para mim: doutor, pelo amor de Deus, não prende o meu companheiro. Eu falei: ué, mas estranho, ele não estava agredindo a senhora, o PM não pegou, não trouxe todo mundo da delegacia? Não, o senhor não está entendendo. Se eu prender ele hoje, eu não tenho o que comer amanhã, porque nós moramos na rua com nossos 3 filhos, mas quem busca o nosso sustento, os biscates, o trabalho para trazer o alimento, eu tenho que ficar com as crianças. Ela implorava para eu não prendê-lo, porque o sistema punitivo ele é seletivo dessa forma, porque eu também tive conhecimento numa delegacia aqui da Barra da Tijuca, né, aqui no Rio de Janeiro, que é uma área nobre da cidade, onde um casal, né, que chegou na delegacia, né, com feridas de agressões, inclusive a mulher, né? Na porta da delegacia, ele fez a proposta: olha, vamos fazer o seguinte, vamos embora daqui, eu dou o apartamento, dou o carro. E tinha uma testemunha. E meteram o pé, porque essas agressões acabam sendo resolvidas no âmbito do patrimônio, no âmbito do juízo, da justiça de família. Essa seletividade, essa forma como o poder punitivo atua na criminalização das classes populares tem que ser entendida pela esquerda. Se a esquerda não entender isso, ela vai se transformar num monstro, numa esquerda punitiva que vai acabar alimentando o furor punitivo da direita. E é isso que está acontecendo no caso do cachorro-orelha. É isso que acontece sempre que você tem um caso de repercussão, que só é caso de repercussão visando o aumento do modelo punitivo. Então, acho que a gente tem que repensar isso, até porque o dado de que a população apoia, porra, pelo amor de Deus, né? Pão e circo. Se a gente for lá, né? Ainda tem lá, né? O Coliseu Romano ainda tem lá, né? As suas estruturas. Porra, evidentemente que o poder político, né? Ele acaba também trabalhando com esse gozo, e aí não vamos usar essa expressão, né? Que setores da população têm em ver o outro sofrendo. É uma espécie de cartaz, né? Bom, é ele, não sou eu. É uma coisa psicológica. Ah, que bom, eu não sou o portador desse mal, o mal está no outro. Então, eu acho que a gente precisa, enquanto esquerda, entender definitivamente que o punitivismo é algo que a gente tem que enfrentar de uma forma crítica, no sentido de entender como que esse punitivismo ele acaba sempre fortalecendo a ordem de desigualdades e a manutenção de sociedades desiguais, da qual uma esquerda, né, verdadeira esquerda, pretende transformar. Olá, Orlando, bem-vindo. Eu queria te perguntar porque exatamente desse ponto, né? Eu acho que o punitivismo ele é uma ideologia tão arraigada na nossa sociedade que mesmo a esquerda reproduz também suas versões do punitivismo, né? Então, a gente acompanhou muitos debates no chat, no Instagram, nas redes sociais, de muita gente fazendo discursos muito punitivistas, principalmente, e aí é o que eu queria te perguntar, fazendo esse apelo moral aos crimes hediondos, né? Então, pô, você está defendendo o crime, sei lá, de Suzane Richthofen, você está defendendo o crime de, sei lá, da Lise Matsunaga ou coisas parecidas. E se você problematiza a questão do punitivismo, você passa a ser visto muitas vezes como um complacente do crime, complacente do erro, e que, portanto, fazer justiça é igual à punição. Se você relativiza ou você problematiza a questão da punição, logo você é contra processos de fazer justiça. Você não está pensando na família das vítimas, na pessoa que foi vítima, nas pessoas que ficaram, e etc. Como a gente pode contornar um discurso tão arraigado quanto o discurso do punitivismo, ainda mais quando ele faz esse apelo muito moral, que é um apelo muito generalizado, que pega muitas pessoas, principalmente porque a gente vive numa sociedade muito violenta. Orlando, antes de te passar a palavra, perdão, só te interromper, deixa eu só aproveitar para entrar num adendo desse questionamento do Eribaldo,
Porque, assim, a gente está acompanhando aqui o chat, né? E aí, às vezes, suscita algumas questões e que vira até polêmicas. Acho que é importante até para a gente explicar e esclarecer. Quando você fala da Lei Maria da Penha, queria até te ouvir nesse sentido, porque na minha avaliação, claro que hoje é uma das legislações mais eficientes no combate à violência doméstica, do ponto de vista, inclusive, de enquadrar esses homens que são agressores de mulheres, mas é evidentemente que no meio do caminho, no meio do percurso, tem coisas que são passíveis de crítica, são passíveis de aperfeiçoamento. Eu sempre defendo aqui, por exemplo, que quando a gente está falando de violência contra a mulher, ela é muito ampla, muito subjetivo e não se resolve apenas no âmbito da justiça, né, no âmbito da punição. E aí, dado, inclusive, uma realidade nossa, que como você trouxe, em que quem é encarcerado de fato é um determinado grupo social, que são pobres e negros, e até em razão de esse exemplo que você trouxe, né, de casos de agressões que são feitos em âmbito público, e como que se resolve lá na delegacia, inclusive, que é uma grande problemática, né? Então, é um processo, uma lei que está completando 20 anos agora, então tem algo tem muitos aspectos que precisam ser aperfeiçoados. Então, eu queria até te ouvir sobre, dentro da sua experiência como delegado, sobre a questão da Lei Maria da Penha, até porque suscita, talvez até algumas opiniões, assim, de gente que fala, mas ele é contra a Lei Maria da Penha, e também um outro aspecto, como eu disse, que eu defendo aqui, porque está previsto no texto da Lei Maria da Penha, é algo que a gente ainda não fez, embora tenhamos os quase 20 anos de lei, que é promover a educação antimachista, sei lá, estou trazendo esse termo agora, mas um processo de mudança na educação e na cultura, para que a gente tenha no caráter da agressão contra mulheres algo preventivo, que hoje o que a justiça está fazendo é, enfim, né, já tentar barrar a consequência, que é justamente a agressão e, no limite, o feminicídio. Então, é bastante complexo esse debate, esse diálogo, e a questão da Lei Maria da Penha realmente ela suscita muitos questionamentos, embora, na minha avaliação, como eu comecei falando, eu acho que hoje é uma das legislações mais eficientes no combate à violência doméstica, ainda que tenhamos as problemáticas todas, uma delas, inclusive, dentro da sua experiência, você trouxe. Então, só para também entrar nesse ponto, porque eu vi que no teu comentário inicial sobre o exemplo que você trouxe, suscitou algumas dúvidas e questionamentos, e eu acho que é válido porque o punitivismo, embora seja importante, porque acho que, inclusive, demonstra o cenário violento que as mulheres estão expostas nesse país, mas que não está resolvendo, porque os índices de violência contra as mulheres não diminuíram, pelo contrário, eles só aumentam. Então, a gente tem um problema muito sério. A lei, ela é importante, ela demonstra um cenário, mas ela não está dando conta. E isso está comprovado pelas estatísticas e pelo cenário que, lamentavelmente, a gente está vendo todos os dias. Então, só estou trazendo essa fala aqui para te ouvir nesse sentido, porque a gente sabe que essa questão da violência doméstica e, no limite, como eu disse, o feminicídio suscita bastante debate, porque o punitivismo ele vem com isso, né? Sobretudo para a gente que é mulher. E isso traz esse lugar mesmo, né? No sentido até de ver esses homens agressores em determinadas situações, e a gente quer realmente, no afã, a gente quer realmente que eles se explodam, né? Então, acho que é válido até te ouvir nesse sentido dentro da tua experiência como delegado. Beleza, Thalita. Eu costumo dar um exemplo da Lei Maria da Penha, porque eu sei que provoca uma reação, né, que eu acho importante para o debate. Então, você mesmo respondeu. Você disse que é uma lei eficiente, mas que não trouxe resultado nenhum. Então, que eficiência é essa? Né? Porque se nós estamos falando, né, de um modelo punitivo que, pelo menos do ponto de vista do discurso, se diz legitimado no sentido de visar reduzir a prática criminal, esse é o discurso, né?
Isso não tem se efetivado. O ano passado, por exemplo, nós batemos o recorde de feminicídios, mesmo com a legislação tendo implementado aumento de pena para o crime de feminicídio, com todas as, assim, os comportamentos políticos, né, que levaram ao acirramento, né, do enfrentamento punitivo àquela prática delitiva. Então, eficiência zero, porque eu acho que não é só em relação ao feminicídio, qualquer, por exemplo, tráfico de drogas, que é comparado a crime hediondo. E aí, Eribaldo, eu já vou também entrar na sua pergunta. O que é crime hediondo? Né? Crime hediondo é uma definição política. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a tortura e maltratos aos animais está sendo colocada agora como uma proposta de se transformar em crime hediondo, entendeu? E aí a gente tem que começar a observar que o modelo punitivo e essa base legislativa penal, ela é também completamente política. O crime é um ente político, né? Não há como fugirmos disso. Vender maconha no Brasil é considerado crime equiparado a hediondo. No Uruguai, quem vende é o Estado. Não sei se dá nesse exemplo para a gente entender como que a questão é política. E eu vou mais, hein, problematizando, Thalita, porque a função aqui é fazer com que a gente pense e que a gente fique incomodado. Não existe um comportamento humano que seja naturalmente crime, nem homicídio. E eu posso provar. Posso provar. Por exemplo, eu estudei no doutorado a quantidade absurda de mortes produzidas a partir de ações policiais. Não sei se vocês sabem, mas na minha tese de doutorado eu defendi que essas ações letais não são contrárias ao direito. Isso não é visto pelo Estado brasileiro como crime de homicídio. Por quê? A maioria dessas ações letais praticadas pela polícia, como essa dos 120 mortos nos complexos da Penha do Alemão, são considerados pelo Estado brasileiro legítima defesa policial. Esses inquéritos são arquivados. Então, se eu perguntar, essa quantidade de mortos pela polícia no Brasil, isso caracteriza crime? Não. Por que não? Porque o que define crime ou não é a decisão. E a decisão do Ministério Público Estadual, porque a minha pesquisa foi feita no Estado do Rio de Janeiro, é no sentido de arquivar todas essas mortes praticadas nas ações policiais. Então, repara, ser crime ou não ser crime depende do local, espaço, depende do tempo. A cocaína era vendida na farmácia no Brasil, né? Então, isso tudo vai sendo transformado de acordo com o momento histórico, as demandas políticas, os interesses que circundam a criminalização de condutas, né? E a gente tem que entender, né, nessa base, como é que é a base material, econômica, né? Porque, repara, punição e estrutura social. Esse foi um livro que o Foucault usou para escrever o Vigiar e Punir. As penas, os castigos, têm relação direta com as bases econômicas. Numa sociedade escravista, qual era a principal punição? Escravidão. Mas isso também era seletivo. Por exemplo, né, lá na acumulação primitiva do capital, as colônias, às vezes, lá, a matriz, Portugal, condenava nobres. Nobres eram condenados. Sabe qual era a pena do nobre? Degredo. Vai dar uma volta no Brasil, passear lá para ver se você melhora de vida. Agora, quando era um vassalo que praticava, aí era galé. Você está entendendo? Ou seja, a resposta, hoje, os militares que estavam no comando, né, do golpe de 8 de janeiro estão confortavelmente instalados em bases militares. E os buchas que foram para lá quebrar estão lá no sistema comum. Se a gente não entender isso, né, e aí entra na questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela não consegue produzir, não porque é a Lei Maria da Penha, qualquer lei criminal não consegue enfrentar o problema do crime, porque o problema do crime tem que ser enfrentado no campo político. E como é que a gente enfrenta isso? Thalita, eu como delegado tenho experiência. Uma creche que permita a mulher deixar seus filhos numa comunidade, numa favela, aqui no Rio de Janeiro, tem um poder muito maior de reduzir a violência contra a mulher do que qualquer encarceramento de homem agressor. E eu te digo isso porque
A minha esposa, policial, trabalhou aqui no Rio de Janeiro, na delegacia da Rocinha. E ela observou que mulheres eram reincidentes vitimológicas, ou seja, elas voltavam na delegacia como vítima de novos companheiros, né? Então, você pode pensar assim, existe uma cultura, evidentemente que existe uma cultura machista dentro daquela comunidade onde homens agridem mulheres. Mas depois ela observou que não, que havia um outro elemento ali. Essas mulheres não podiam sair para o trabalho, porque elas tinham que ficar no âmbito do lar com crianças, com seus filhos. E esses homens agressores tinham um domínio econômico daquela situação, que deixava muitas vezes essa mulher ou essas mulheres presas nessa relação de dependência econômica. Então, ela não tem onde deixar os filhos. Então, por uma creche que possibilite a mulher ir para o mercado de trabalho, políticas públicas que deem à mulher as mesmas condições de remuneração e trabalho que aos homens. Isso tem muito mais força de reduzir violência contra a mulher, que, lógico, quem é contra? Agora, existe todo um discurso. Se você é contra a punição, você é a favor do agressor. Aí, realmente, se a gente for nessa relação, fica difícil o debate, porque não é ser a favor da agressão, é ser contra um modelo que não tem nenhuma eficiência. Aí vou ter que discordar, Thalita, de que a Lei Maria da Penha é eficiente. Eficiência zero, né? Você mesmo colocou que a violência contra a mulher só tem aumentado, inclusive o feminicídio. E aí vem aquela pergunta, né? Grande camarada, né? O que fazer? Né? E assim, a nossa proposta, e eu digo até como policial antifascismo e como quem atua há muitos anos no campo antiproibicionista e abolicionista, a gente precisa entender que o que transforma o mundo é a política, não é o encarceramento, não é a punição, não é o castigo. Isso nunca transformou e nunca vai transformar o mundo, infelizmente, porque senão seria uma maravilha, né? A polícia atuava, prendia, enchia o cárcere de gente, estava tudo resolvido. O Brasil é o país, hoje, um dos que mais encarcera no mundo. Em números absolutos, é o terceiro. Em números relativos, está entre os 6. E é um país onde as polícias mais matam. Se matar e prender resolvesse o problema de qualquer crime, a gente estava vivendo num paraíso. Mas não estamos. E aí vem a direita com o pior dos discursos, porque uma vez eu conversei com um delegado, né, lá na academia de polícia, ele falou, Zacconi, mas se não prender e matar, como é que a gente vai enfrentar essa situação de crimes no Rio de Janeiro? Eu falei, meu amigo, mas se prender e matar resolvesse, já estava resolvido. Ele falou, não, porque a gente ainda não prendeu nem matou o suficiente. Ou seja, nunca vai chegar um fim, porque por mais que você encarcere e mate, isso nunca vai ser o limite para aquilo que se diz. Ou seja, o projeto não é de resolver a questão criminal, seja da violência de gênero, seja do maus-tratos de animais. O projeto é aumentar o poder de encarceramento para que o refúgio, a sobra de pessoas desse modelo neoliberal, tenha como destino a vala e a cadeia. E agora, com a ampliação desse projeto para aqueles que têm mais de 16 anos. Ou seja, qual é o projeto que está sendo anunciado com apoio de setores da esquerda? Muitos. Delegado Contarato, Quaquá, aqui no Rio de Janeiro. Eu dou nome aos bois porque eles não têm vergonha de se apresentar em público defendendo a ampliação do modelo, então não tem por que também preservá-lo. Essa turma toda está junto da direita, está de mãos dadas. Né? E esse é que é o nosso problema. Se a gente quer a Revolução Brasileira, se a gente não quer, né, que uma esquerda faça a governância, que fique governando o neoliberalismo, se a gente quer realmente a revolução, a gente tem que repensar esses modelos punitivos. E aí a gente tem um ponto negativo, porque as experiências do socialismo real não enfrentaram essa questão. Né? Não tocaram na questão do direito. Né? A gente precisa agora começar a debater qual é o direito que vem. Qual é o direito que vem depois da Revolução? Porque, senão, a gente vai ficar gestando um modelo de Estado que, né, que, no final das contas, não vai ter como fazer as transformações necessárias da Revolução. Orlando, eu tenho pergunta para você aqui, mas deixa eu só aproveitar esse debate, né, essa questão da Lei Maria da Penha, que eu acho que é importante, inclusive que tem gente até comentando na audiência, e eu vou dizer para você aqui como mulher, como inclusive pessoa que milita
nessa questão da violência de gênero, né, contra a violência de gênero, e atuo, inclusive, numa organização, junto com outras juristas, né, advogadas, promotoras, que acolhem mulheres em situação de violência, e aí eu tive, então, a experiência justamente de estar em delegacias e vivenciar, enfim, várias situações, inclusive porque também já fui vítima de violência doméstica. Acho que a eficiência, ela se dá no sentido, e eu concordo contigo sobre toda essa problemática que a gente tem em dar respostas a problemas sociais e problemas do campo da cultura, apenas no punitivismo, que de fato não vai resolver, né? Retoma um pouco daquilo que não se cumpre dentro da Lei Maria da Penha, que é promover realmente espaços dentro do campo da educação para que a gente tenha algo que seja preventivo. O que a gente faz hoje é quase que a redução de danos, nesses moldes muitas vezes equivocados, que é apenas achar que encarcerar vai resolver. Mas a eficiência, ela se dá, primeiro, porque hoje a gente consegue dar nome para uma violência que muitas vezes a gente não conseguia dar nome para isso. Digo, na condição de mulher mesmo. Segundo, porque, de alguma forma, as mulheres, elas conseguem, através, justamente, de poderem dar nome para essas violências e existir esse enquadramento no campo do sistema penal, promover uma espécie de empoderamento. Então, muitas mulheres, elas acabaram saindo desses ciclos de violência em razão dessa legislação, que, evidentemente, como você bem trouxe, tem problemas, tem questões que precisam, de fato, serem enfrentados e aperfeiçoados. Mas aí, inclusive, eu até deixo uma questão aqui para a gente poder conversar. Porque a lei, de alguma forma, as leis, isso eu ouvi, inclusive, de uma conhecida minha, que é professora de direito penal, ela também educa. Então, ela também promove conhecimento. As pessoas, através da lei, como eu disse, conseguem dar nome para as coisas. Antes, e claro, você sabe, inclusive, até melhor do que eu, antes de 2006, antes da Lei Maria da Penha, como eram tratados os casos de violência doméstica? Aliás, não tinha nem esse nome, né? Através dessa legislação que a gente consegue trazer, justamente por conta desse processo que aconteceu, uma vara especial, quer dizer, as próprias polícias, a própria justiça, ela vai se reorganizando através da Lei Maria da Penha, que, como você bem disse, claro, até inclusive pela sua experiência, não está resolvendo. Os índices de violência doméstica, como eu disse, são vergonhosos, para dizer o mínimo, são escandalosos, eu diria. O feminicídio, lei que fez 11, está fazendo 11 anos agora, demonstra o mesmo cenário. Isso significa, inclusive, que o problema não se resolve apenas no encarceramento, no punitivismo no encarceramento. Acho que essa realmente é a grande discussão que a gente precisa fazer. Inclusive, tem uma coisa que eu defendo nessa organização que a gente tem de mulheres, algo que a gente sempre defende, é que nas varas de violência doméstica são necessários que esses homens, esses agressores, esses criminosos, eles sejam obrigados a justamente frequentarem cursos, frequentarem espaços em que eles possam passar por um processo de conscientização daquilo que eles estão fazendo. Então, e isso é um grande problema, um grande engodo que está matando mulher todos os dias, né, de maneira epidêmica, números epidêmicos. Mas que eu acho, inclusive eu defendo, que é isso, o punitivismo, digamos, a forma como a legislação está hoje sendo colocada, e que tem todos os erros e problemas, como você trouxe, precisa estar acompanhando com o processo de conscientização e educação, de caráter preventivo. A Lei Maria da Penha também tem essa função. Ela não serve só para punir, mas ela também serve para promover a prevenção para que homens deixem de ser agressores. Aí a gente consegue pensar numa outra realidade. 20 anos depois dessa lei, a gente ainda não avançou nesse aspecto, porque a gente ainda vive, como você trouxe, né, eu estou aqui falando, a gente só vive, lamentavelmente, numa lógica de que a gente acha que o problema é só punir, e não vai resolver. Realmente não vai resolver, os índices estão aí, você bem trouxe, mas ainda assim, eu defendo aqui, e acho que é isso, né, uma discussão colocada, um debate, eu ainda defendo que hoje
A gente que é mulher, que somos vítimas dessas violências, a gente consegue dar nome para essas violências. A gente consegue dizer, a Lei Maria da Penha, ela tem esse caráter, porque a gente consegue dizer o que é violência patrimonial, violência sexual, violência física, estupro. A gente consegue dar nome para isso. Antes da Lei Maria da Penha, a gente não tinha isso. Então, isso para mim é importante. Por isso que eu disse lá no começo, né, dessa nossa conversa, que tem essa eficiência. Mas, lamentavelmente, numa mentalidade que só acha que se resolve punindo. E realmente a gente não resolve. Então, isso a gente precisa enfrentar. Então, só para. Não estou nem fazendo uma pergunta, eu só estou aqui promovendo para a gente conversar a respeito, né, dessa questão, porque, assim, eu acho que a gente falar que a Lei Maria da Penha não está resolvendo nada é a gente ignorar todo um processo e todos os avanços que foram feitos no âmbito da educação mesmo. Né, no âmbito do debate público. A gente promoveu uma imprensa que está falando sobre isso todos os dias, que era algo que não acontecia. A gente promoveu essas organizações de mulheres que estão justamente fazendo esses levantes e olhando para a cara desses agressores e dizendo, olha, isso que vocês estão fazendo é crime. Não dá para a gente achar que vocês vão continuar fazendo isso sem, ao menos, a gente dar uma resposta. Muito, muito distorcida, talvez. Né? A gente está vendo isso, distorcida nesse sentido de achar que só basta apenas encarcerar. Não é verdade. Mas eu assim, aí discordando de você, eu não acho que a Lei Maria da Penha, a gente tenha que jogar ela fora. Eu acho que a gente tem um avanço com ela, com todos os problemas e erros que a gente sabe que está no meio do caminho, mas é isso também, né? Porque não se resolve apenas no caráter da justiça. O que a justiça está fazendo é apenas tentar reduzir danos. Muitas mulheres, através da Lei Maria da Penha, conseguiram, sim, sair desse ciclo de violência. Então, eu não acho que a gente tenha que ignorar isso, sabe? Não, Thalita, desculpa se eu fui mal entendido. Eu não disse em momento algum que a Lei Maria da Penha tinha que ser descartada. Eu não falei isso. Eu falei simplesmente que ela não consegue produzir aquilo que se pretendia, que era a redução da violência contra a mulher. E isso é um fenômeno que não é só da Lei Maria da Penha, isso é um fenômeno do modelo punitivo. O modelo punitivo não consegue reduzir, né, a prática delitiva. Isso é um fato constatado desde que ele se implementou. Inclusive, a gente pode ir até no âmbito privado e pensar, bom, como é que a gente vai resolver com os nossos filhos, né, determinadas condutas? Vamos punir, vamos punir. Às vezes não funciona, né? Não funciona, né? A não ser que a gente acredite que violência gere compreensão, né? E isso era falado por um militar, pai de um amigo meu, que ele usava essa frase: violência gera compreensão. Mas se a gente não entender que a violência não é o caminho para se chegar à transformação de realidades, e a punição é sempre uma violência. Agora, eu entendo isso que você está falando, porque hoje se defende um modelo punitivo dentro de uma lógica simbólica, né? Tudo isso que você colocou, e eu concordo, realmente a sensação de segurança das mulheres hoje, perante toda essa modificação que a lei traz no debate público, isso tudo é algo que realmente reflete uma sensação, né, de maior proteção. Mas isso é uma sensação, isso não é uma realidade, porque, conforme eu falei, no ano passado, os índices de feminicídio chegaram no topo, mesmo com o aumento da pena. Então, eu só estou fazendo uma constatação de que a expectativa de que nós vamos reduzir crimes através do modelo punitivo não se realiza. E quando a gente vai no debate da redução da maioridade penal, qual é a expectativa? O que está por trás desse debate, Thalita? É que, se reduzir a maioridade penal, nós vamos ter um enfrentamento maior desses crimes. E aí começa, praticados pelos adolescentes, como se isso fosse um grande problema. E começa sempre dentro dessa perspectiva, e daí a gente vai, né, aumentando o encarceramento desses jovens, que eu já sei onde vai acabar. Se reduzir a maioridade penal, os jovens que vão para a cadeia são aqueles que estão portando pequenas quantidades de drogas e vão ser presos como traficantes. Esses é que vão encher, não são os que estão matando, os que estão maltratando animais, que agora vai virar crime hediondo. Fui eu, gente? Ou foi o Não, Orlando? foi o Orlando que caiu. Que, ó, tá caindo o mundo no Rio de Janeiro, viu? Raios e Voltou a trovões. chover muito aí?
Nossa, muito, muito, muito. Acho que é isso. Ele está aqui no Rio, de repente ele está em algum lugar. Eu vou até tirar ele daqui, ver se ele volta. Vamos ver se ele volta, né? Pô, o debate tava ficando bom agora. Pois é. Não, tem até um ponto aqui, uma pessoa está falando uma coisa, acho que esse é o ponto que o Orlando está trazendo, né? Tem uma pessoa que está falando, talvez as punições estejam muito brandas. Não estão, Não é Jonas. isso. Não é esse o problema. Olha só, hoje o feminicídio ele está prevendo a pena máxima de 40 anos de reclusão em regime fechado. É o maior no sistema penal brasileiro. O Orlando, inclusive, pode até confirmar isso aqui. Mas é a maior punição que a gente tem. E ainda assim, 4 mulheres morrem todos os dias. A cada 6 horas, uma mulher morre, e das maneiras mais cruéis e covardes que a gente acompanha. Então, esse é o ponto que o Orlando está trazendo. A punição. Deixa eu voltar ele aqui. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Eu tô na Lapa, viu, Orlando? Tá chovendo muito aqui. Também tá chovendo. Mas você desculpa, então, aí que caiu. Mas, completando, eu não sou a favor que não se dê resposta à violência de gênero. E eu costumo até, porque eu sou muito criticado, às vezes, até no ambiente policial, porque eu defendo a legalização das drogas. Porra, eu tenho que explicar que defender a legalização das drogas não é você ser a favor do uso de drogas. Porra, uma coisa não tem relação com a outra. Fazer a crítica do modelo punitivo não significa que nós estamos defendendo os agressores. Pelo amor de Deus, isso não faz sentido nenhum. Nós simplesmente estamos dizendo que, se quisermos enfrentar o problema de todas essas violências, inclusive a violência de gênero, se nós não acionarmos dispositivos capazes de transformar a realidade, e aí tem que ser coerente. Eu não acredito, e desculpa se alguém discordar, porque nós estamos num debate, né, democrático, ninguém é obrigado a concordar, né, mas eu não tenho nenhuma crença de que a punição transforma relações sociais. Isso por um dado histórico, né? Uma questão de você estudar a história e observar que a pena nunca foi vetor de transformação social, a pena sempre foi vetor de manutenção da ordem de desigualdade. E essa seletividade punitiva, criticada por Angela Davis, que diz que na punição de homens agressores nos Estados Unidos, quem está sendo preso são os negros, e no Brasil nós não temos ainda nem pesquisas importantes para dizer, até do perfil do agressor. É importante você conhecer o perfil do agressor para você entender não quem é que está praticando esse crime, né? É para a gente entender quem é que está sendo identificado como autor desse crime. Porque, repara, Thalita, uma coisa que é importante, que eu acho que os nossos ouvintes têm que entender, nem todos os crimes chegam ao conhecimento das autoridades. Então, você tem uma coisa que é chamada, né, cifra oculta. Né? Essa cifra oculta faz com que determinados autores tenham mais visibilidade para serem identificados como criminosos do que outros. Né? E a forma como o Estado reage a esses grupos é diferente. Aquela operação na Faria Lima não teve uma prisão, não teve um pé na porta, era só mandado de busca e apreensão, não teve ninguém morto, não teve troca de tiro na Faria Lima. Agora, quando é no varejo e isso é muito facilmente explicado, porque você vai questionar isso do Estado, o Estado vai dizer, não, mas lá na Faria Lima não tem fuzil, lá são só executivos, né? O fuzil está na favela, entendeu? Então, nós temos que entender que esse mercado feito ilícito das drogas, que é considerado crime, primeiro é considerado crime por uma decisão política, né? Porque, sinceramente, não, no Uruguai, no Canadá... Tem um comentário aqui, quando você caiu, Orlando, a gente estava conversando, eu e o Euribaldo, uma pessoa trouxe aqui o seguinte, talvez as punições estejam muito brandas. E na verdade, acho que a tônica do teu argumento é justamente esse o problema, não é aumentar a punição, até porque o feminicídio, por exemplo, ele tem hoje, é isso que eu queria até te perguntar, até onde eu sei, o feminicídio hoje é o que tem o maior número de tempo de reclusão, né? Tempo de regime fechado, que são 40 anos. Hoje, o feminicídio ele tem o limite, assim, já. E ainda assim as mulheres seguem morrendo. Quer dizer, não é leis muito brandas. Esse argumento sempre levantam essa carta da lei que está muito branda, né?
Não, exatamente isso. O argumento é sempre para fazer com que esse modelo punitivo cresça. E a partir do momento que o Estado detém um monopólio desse poder punitivo, o que cresce é o poder do Estado. É sobre isso, né? E aí a gente chega num Estado policial onde, por razões de segurança, e é importante a gente entender também que esse modelo punitivo ele vai sendo transformado, né, durante, né, o percurso desse modelo capitalista. No século XIX, houve um dado muito importante, porque no século XIX houve a crítica ao direito penal e o surgimento de um conhecimento chamado criminologia, principalmente através da criminologia positivista. Qual foi o marco no século XIX? Um grande debate, né, sobre o aumento da violência nos grandes centros urbanos, principalmente os crimes contra o patrimônio, pilhagem. Aquilo estava fugindo ao controle porque as cidades estavam crescendo, o êxodo rural, o crescimento das cidades era tão grande que começou a haver uma série de crimes patrimoniais e aquilo virou um grande escândalo. E o discurso foi o seguinte, o discurso oficial: o direito penal, aquele que faz garantias, né, a direitos fundamentais, né, aquele que disse, né, através de Beccaria, lá no século XVIII, XVII, de que não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal, todo esse aparato jurídico que limita a punição do Estado, ele não dá conta de resolver o problema do aumento da violência. Então, precisamos de trabalhar com razões de segurança. E aí, no século XIX, entra a ideia do sujeito perigoso, das medidas de segurança, né? O homem delinquente, se buscar quem era, que já desde o nascimento, assim que Lombroso pensava, né? A pessoa já nascia com desígnios da prática criminosa, né? E todo esse aparato da criminologia positivista, né, ela está sendo hoje incorporado até pela nossa legislação. Não sei se vocês acompanharam, mas já no governo Lula, no ano passado, 2025, né, houve uma alteração no Código de Processo Penal, onde, né, um dos motivos que enseja a prisão preventiva, que é uma prisão que antecede a sentença penal condenatória com trânsito em julgado, uma pessoa que ainda não é considerada culpada, né, definitivamente, é possível se ele estiver respondendo a inquéritos policiais. Porra, imagina, não diz nem qual é a natureza do inquérito. Então, se você é preso em flagrante numa situação e está respondendo a um, dois inquéritos, isso já é motivo, por razões de segurança, para manter o cara preso. Ou seja, as razões de segurança passam a ser um elemento central na governança do modelo neoliberal. E de lá para cá, isso só tem crescido, né? Então, acho que a gente tem que começar a olhar, né, de uma forma mais crítica e com mais cuidado a esse crescimento do Estado policial, né, que realmente não visa redução de violência e crime. Quanto maior é a força do Estado policial, nem sempre isso corresponde a uma redução da violência. Ah, mas tem lá El Salvador, Bukele. Aí começa essa história do Bukele. Lá, nós estamos diante de uma ditadura. Lá, as pessoas são presas coletivamente, sem flagrante, entendeu? Porra, a defesa é feita coletiva, se rompe com toda a estrutura de um Estado democrático para sair fazendo um encarceramento gigantesco e botar as pessoas num desespero que os crimes acabam reduzindo, porque, repara, uma ditadura que hoje, no Brasil, determinar toque de recolher a partir das 10 horas da noite, os índices criminais vão despencar. Mas a gente quer viver numa ditadura? Essa que é a questão, né? Porque se a gente continuar esse debate de redução da violência do crime nessa perspectiva de que está valendo tudo, de que, porra, precisamos usar todos os instrumentos que o Estado tem, como se o Estado tivesse preocupado com a vítima. Thalita, me desculpa, o Estado não quer nem saber o que acontece com a vítima. E o modelo punitivo é justamente, ele faz desaparecer a vítima. Eu presenciei aqui no Rio de Janeiro uma situação terrível, não sei se você lembra, de uma moça que foi transar com 10 traficantes e que no meio da transa ela quis parar e os traficantes disseram, não, agora não dá para parar, tem que continuar. Estupro, beleza, né? Os caras foram identificados, foram todos presos. Eu te pergunto, Thalita, cadê a vítima?
O que o Estado fez em relação à vítima? Sabe o que aconteceu com a vítima? Acho que foi um castigo pior do que os traficantes que foram presos. Ela teve que se mudar da comunidade, ela teve que ir para um lugar, né, que não é de conhecimento de ninguém das relações dela, recebendo uma ajuda de custo miserável para ficar sozinha num lugar que ninguém nem sabe onde é. Essa é a resposta. Entende? E chamam isso de modelo de proteção à vítima e testemunha. Quer dizer, uma grande tragédia, né? Que, no final das contas, nem sempre a vítima sai protegida também. Né? Agora, o que nós vamos fazer? Não vamos prender esses traficantes que estão... Não vamos, podemos prender e eles estão lá presos. Mas, porra, não posso eu acreditar que isso resolveu o problema. Não resolveu. Outras meninas que tiverem a mesma conduta, no sentido, não estou botando a responsabilidade na conduta da vítima, mas meninas que estão vivendo dentro desse ambiente com homens armados, né, com domínio territorial armado, estarão sujeitas a viver a mesma experiência, porque não transformou a realidade. Não transformou. Agora, eu concordo contigo, dá um sinal para a sociedade, porque aparece isso no noticiário, os traficantes foram presos, né? E dá a sensação de que o Estado, através desse modelo punitivo, ele dá conta de resolver o problema que as meninas que moram nessas comunidades enfrentam. E, sinceramente, eu não tenho essa crença. É sobre isso. Eu não tenho mais crença de que o modelo punitivo seja capaz de dar proteção e segurança a ninguém. Agora, no aspecto simbólico, como você mesmo conversou, isso tem funcionado, né? A ponto da população acreditar que quando a polícia entra numa comunidade e mata 120 pessoas identificadas como traficantes, que está tudo resolvido. Não sei se vocês concordam comigo, mas o que está em jogo é, primeiro, ocultar determinadas situações. Então, quando a gente coloca e constrói todo o mal das comunidades lá do Alemão e da Penha nos traficantes armados, significa o seguinte: vamos fingir, se a gente fechar o olho aqui, e agora, nesse exato momento, todos os traficantes desaparecerem de todas as favelas do Rio, que o problema está resolvido. Porque o problema é o traficante. Né? O problema não é a favela. Né? O problema não são os bolsões de pobreza. Então, acho que também tem todo esse jogo simbólico que faz com que o modelo punitivo, ao ser desejado pela população, oculte, né, questões importantes que devem ser debatidas no campo político. No caso da redução da maioridade penal, eu não tenho dúvida. O primeiro efeito que esse debate causa é ocultar que a criança e adolescente no Brasil, né, não são perigosos, não, eles são vítimas de crimes bárbaros. Né? O Brasil está entre os 6 piores índices de violência contra criança e adolescente do mundo. E nós estamos discutindo redução da maioridade penal, porque uns garotos foram identificados batendo no cão-orelha, e o cão-orelha realmente, merece ser protegido, claro que merece. É uma vida, né? Nós temos, inclusive, uma legislação, mas desse fato se cria que agora maus-tratos aos animais são crime hediondo, vamos reduzir a maioridade penal, não sei. Esse é um projeto que eu não acredito que o futuro para a juventude do nosso país seja um encarceramento. Né? Eu não sei, eu venho aqui de uma outra escola aqui no Rio de Janeiro, estou aqui com a minha placa, né, do governador Leonel Brizola, né, que ele falou muito claro: nosso projeto de segurança são os CIEPs. Isso é projeto de segurança, e bom, hein? Projeto de segurança excelente. Ensino integral, entendeu? Criança dentro da escola, adolescente dentro da escola. Aí, sim, a gente vai começar aquilo que eu falei antes. Nós, discutindo o modelo punitivo e botando a nossa crença no modelo punitivo, a gente esquece das ações políticas que são necessárias para transformar o mundo. Né, Thalita? E voltando na questão da Lei Maria da Penha, porque eu uso ela, porque eu sei que é problemática e que instiga o debate, eu acho que a gente tinha que procurar maneiras de fazer com que esses homens agressores, né, e aquilo que você falou, cadê os cursos? Esses cursos não existem quase. Né? Cadê a obrigação desses homens frequentar esses cursos? Cadê as políticas públicas? Né? Mesmo de campanha publicitária, o Estado gasta tanto dinheiro com publicidade, né? Por que não se faz uma campanha, né, que tem muito mais efeito do que proibir? Estou fazendo, lógico, desculpa, não quero comparar, são situações completamente diferentes. Mas no caso das drogas, né? A droga que mais redução de consumo teve no Brasil
foi o cigarro, o tabaco. E ninguém proibiu a venda do cigarro, mas fizeram campanhas de conscientização, fizeram políticas públicas que proibiam, por exemplo, o tabaco de financiar eventos esportivos, eventos culturais, coisa que não acontece com a cerveja. A cerveja pode patrocinar tudo. Até 10 horas da manhã tem propaganda de cerveja na televisão. Então, quer dizer, são políticas públicas distintas, né? E aí você vê como que, em um caso, você tem um efeito e no outro, o outro. Então, assim, nenhum problema, né, da necessidade de se punir, né, homens, mas nenhuma crença zero, de que somente isso, né, o modelo punitivo, será capaz de transformar a realidade. É sobre isso. Olha só, e aí tem muita gente fazendo perguntas para você, viu, Orlando? Aqui, vamos lá, olha só. O André aqui Silva dizendo, né? Perfeita exposição, Zacone, didático. Também o Ministério Imaginário pergunta o seguinte: professor, como lidar com a contradição numa instituição que existe para manter a ordem burguesa, casa do fascismo, pela força? Ou tem uma leitura diferente sobre o papel da polícia no capitalismo? Eu queria só emendar com uma outra pergunta que eu acho que complementa essa, Orlando, se você me permite, que é do Wagner Andrade, que ele está perguntando o seguinte: se há soldados de esquerda que tentam ser antifascistas, e aí queria muito te ouvir, através, inclusive, do movimento, né, Policiais Antifascismo, se tem esse movimento realmente de agentes de segurança que se posicionam, enfim, se colocam como de esquerda, que olham problematizando, inclusive, a própria formação, né, dos policiais e das forças de segurança como um todo, no Brasil, que tem uma formação ideológica que é às avessas, né, que coloca o povo como inimigo, inclusive. Queria até te ouvir nesse sentido, mas pegando um gancho também nesse comentário nessa pergunta, né, do Ministério Imaginário sobre a polícia no capitalismo, né, se manter a ordem burguesa é casa do fascismo pela força. Eu posso só botar mais Oi? Um detalhezinho, tá, Orlando, não, tá ouvindo? Não, só tô ouvindo sim. Não, tá só para colocar um detalhezinho. Então vamos lá. De que a polícia, ela foi criada no capitalismo, de uma certa forma, né? Então, Orlando, oi. Orlando, desculpa, diga. É que só porque o Eribaldo quer fazer um comentário em cima. Aí é porque ele está com o microfone desligado. Pronto. Abriu. Agora a gente tá ouvindo? Eu vi ele se movimentando, sim, mas não ouvi o áudio. Tá ouvindo Perdão, agora? Eribaldo. Nada? Tá ouvindo agora? Eu não estou te ouvindo. Você está ouvindo ele? Eu tô ouvindo o Eribaldo. Estranho, eu não estou ouvindo o Eribaldo. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com o Eribaldo aqui, que saiu do meu áudio. Eu estou só com o seu áudio. Será que é alguma coisa aí do controle de vocês? Deve ter sido algum problema. Não, tudo bem. Então pode responder. Faz a pergunta. Não, mas ele pode fazer a pergunta e você repaz para mim, sem problema. Vai demorar mais, né? Mas é o jeito. Quer fazer? Eu não estou ouvindo, pode falar. Eribaldo. Não, pode seguir. De certa forma, era só para pensar um pouquinho sobre... Muita gente fala de que a eleição vai ser sobre segurança pública, né? Então, como é que... E que a esquerda não sabe falar sobre segurança pública. Então, como é que a gente falaria? Como pensar a questão da segurança pública para a população que está amassada pela violência? O Ebaldo está falando, Orlando, sobre esquerda e a falta de habilidade para falar sobre segurança pública, que é inclusive uma das tônicas aí das eleições esse ano. Como é que você olha para uma esquerda que não consegue fazer esse diálogo com a sociedade, que parece que a direita faz isso talvez de maneira mais eficiente, claro, dando respostas fascistas, né? Punitivismo, redução de maioridade penal, enfim, achando que encarceramento em massa vai resolver. Mas a esquerda, ela não tem essa habilidade. Então, o Eribaldo está perguntando, nesse momento, inclusive, né, nessa conjunções aí, como é que você está avaliando essa questão? Tá ótimo. Vou aproveitar a pergunta do Eribaldo e já fazer a divulgação do nosso programa que vai estrear aqui no Portal Brasil, que vai chamar Giroflex Brasil, um programa feito pelo Movimento Policiais Antifascismo. Recebemos esse convite
né? E foi uma honra para a gente, né, aceitar, né? O Jones conversou com a gente está nessa perspectiva de tentar, nesse ano eleitoral, né, ampliar os horizontes de um debate à esquerda sobre segurança pública. Acho, Eribaldo, que é meia-verdade dizer que nós, da esquerda, não temos uma construção sobre segurança pública. Na verdade, nós fomos derrotados nessa construção. E aí eu vou falar um pouco sobre isso para depois voltar na pergunta da Thalita. A nossa derrota veio logo após a ditadura militar. Nós tivemos governos democráticos eleitos, né, pelo povo, governos populares, né, no Rio de Janeiro, Brizola, o seu Colares no Sul, Miguel Arraes aí no Recife, e mesmo Franco Montoro em São Paulo. Esses governos eleitos pós-ditadura militar, eles tinham como meta apresentar modelos de segurança pública garantidores de direitos humanos. Por quê? Para fazer um contraponto em relação ao que foi feito na segurança pública durante a ditadura. Só que nós fomos derrotados. Por quê? Primeiro, porque demos o azar disso tudo acontecer num momento em que os índices criminais e as violências na cidade cresciam, não só no Brasil, mas no mundo. E aí, o discurso foi o seguinte, da direita. Isso tudo resultou na Constituinte de 88, numa grande derrota nossa na Constituinte. O debate era o seguinte: bom, essa política de segurança garantidora de direitos fundamentais é um estorvo para a segurança. Direitos humanos atrapalham a segurança pública. E com esse debate, eles conseguiram, na Constituinte de 88, manter uma polícia militar. E quando eu digo polícia militar, não é porque tem farda, não é porque tem armamento, não é porque tem estética, treinamento militar, nada disso. É porque ela é uma polícia que é uma força auxiliar e de reserva do Exército. Isso foi mantido na Constituição de 88. Né? A primeira vez que a Polícia Militar aparece como agência que atua na segurança pública foi em 1968. Né? Antes da ditadura militar, não existia previsão constitucional da Polícia Militar atuar na segurança pública. Ué, mas o que agora? A Polícia Militar era do início do século XX, mas ela existia aquartelada. Quem fazia o policiamento das ruas, que depois chamaram de policiamento ostensivo na ditadura, eram as polícias civis. As guardas civis faziam, né, esse policiamento. A Polícia Civil perdeu isso com a ditadura, né, e aí quebraram o ciclo de polícia. Aí foi na ditadura militar que se inventou que nós temos que ter uma polícia para investigar, que é a Polícia Civil, e uma polícia militar, Força Auxiliar de Reserva do Exército nas ruas. Isso foi mantido em 88 por conta dessa derrota. E onde foi o nosso erro? Onde nós erramos e onde nós continuamos a errar até hoje? Ao invés da gente ir para o confronto no debate e dizer que os índices criminais e a violência estavam aumentando não por conta de políticas garantidoras de direitos humanos, mas sim por conta do modelo neoliberal, do modelo econômico que fazia os bolsões de pobreza, como fazem até hoje, crescerem em todo o planeta, né? Ao invés da gente relacionar, né, tudo que acontece nas favelas do Rio, com todo o controle militar que são exercidos em outros bolsões de pobreza do planeta, como em Gaza, por exemplo, né? A gente, enquanto esquerda, não, ficou acuado, sem resposta. E aí começamos a contemplar discursos vazios, né? Vamos falar em repressão qualificada, vamos querer uma polícia que seja inteligente, que não seja violenta, e uma série de discursos que não conseguem dar conta da realidade. Como é que nós vamos ter que enfrentar essa questão, nós da esquerda? Primeiro, colocando os pontos nos seus devidos lugares, os pingos nos is. O problema da violência, né, e da criminalidade tem que ser enfrentado como um problema político, principalmente no debate sobre ordem econômica. Vai ficar iludido aquele que acreditar que nós, enquanto um país, né, dependente como o Brasil, né, com essa quantidade de pessoas que estão à margem do modelo econômico e social, né, pessoas que não se encaixam nem como produtores, nem como consumidores,
essa massa, né, de pessoas que estão aí como um refúgio, como uma sobra, que a gente vai dar conta de resolver o problema. Não vai resolver. Então, acho que está na hora da gente acirrar o debate político e não acreditar que a polícia e que um sistema punitivo seja capaz de dar resposta para essa situação problema. Então, acho que aí a esquerda tem que dar uma virada. Não adianta vir com um projetinho de segurança, de que agora nós vamos ter uma polícia que vai fazer assim, assado. Porra, nós não estamos aqui para administrar, para gerenciar o modelo neoliberal. Né? O nosso movimento, aí já entrando aí na pergunta da Thalita, o nosso movimento Policiais Antifascismo tem um manifesto, né? E no nosso manifesto nós nos colocamos, né, enquanto trabalhadores. Isso é a coisa mais importante do nosso movimento. Nosso movimento ele surge para construir o policial como trabalhador, para que o policial possa se identificar na luta dos demais trabalhadores. Ah, mas o policial é um trabalhador que trabalha contra os outros trabalhadores. Não. O policial ele é usado por políticas de segurança que muitas vezes são contrárias ao próprio trabalhador. Né? Mas essa é que é a grande questão. Eu não posso considerar o professor responsável pelas as mazelas do sistema educacional brasileiro. Muito pelo contrário, o professor é vítima dessas mazelas. Né? Eu não posso considerar o servidor da saúde pública responsável pelas mazelas do sistema de saúde pública em nosso país. Pelo contrário, esses servidores estão juntos na crítica que a esquerda deve fazer, né, a uma série de questões que estão sendo colocadas para a melhoria desse sistema. E no caso da segurança pública, me intrigava muito, porque sempre que eu fiz críticas aos modelos de segurança, os policiais se voltavam contra mim como se eu estivesse fazendo crítica ao policial. E isso não é verdade. Mas por quê? Isso vem do militarismo. Como as polícias elas surgiram depois dos exércitos, elas herdaram muitas tradições militares. E uma das tradições militares, isso vem inclusive se falou muito da França, né? Na entrevista anterior, mas isso veio das escolas militares francesas, colonialistas. Lá o soldado e o exército são a mesma coisa. Não existe diferença entre o soldado e o exército. Então, o policial se reconhece como polícia. Inclusive, fala lá o polícia. A polícia está chegando. Né? Mas, na verdade, o policial ele não é a polícia. Né? Na verdade, o policial ele é um trabalhador, um prestador de serviço à população. E essa virada, né, do jogo, ela tem que vir a partir do momento em que nós tivermos policiais identificados com a luta dos demais trabalhadores, onde, em algum momento mágico, a gente possa ter a união dos interesses da classe trabalhadora, tanto de policiais como não policiais, numa luta unificada, né, num projeto de poder, né, num projeto de poder na Revolução Brasileira, que é o que o nosso movimento acredita. Então, acho que eu não sei se eu consigo dar conta de responder, né, a essas indagações, mas eu acho que o fato do policial estar numa instituição que ela visa a manutenção do modelo econômico, isso não afasta a possibilidade desse policial, né, estar ali dentro da ordem, contra a ordem. Né? Aliás, essa faixa a gente tem do movimento Policiais Antifascismo, dentro da ordem, contra a ordem. Né? E se a gente for ver o hino da Internacional Socialista, convida, façamos greve de soldados, somos irmãos trabalhadores. Né? Então, eu poderia dizer, façamos greve de polícia, somos irmãos trabalhadores. Né? Acho que dentro dessa perspectiva, o policial, o trabalhador policial, ele é muito bem-vindo nesse debate sobre um projeto de poder, né, para as classes populares e para os trabalhadores no nosso país. Né? Então, acho que ele vem para somar, né? E a gente tem muitos policiais críticos. Nós tivemos no governo Bolsonaro uma perseguição ao movimento que foi resultado de um manifesto pela democracia popular em pleno governo Bolsonaro. Fizemos um manifesto com 500 policiais assinando, botando CPF, cargo, com nome. Né? Isso foi parar no Ministério da Justiça, né, do governo Bolsonaro, né, onde nós sofremos um dossiê, né, ilegal, decretado pelo STF como uma investigação ilegal, inclusive com muitos policiais já ajuizando, né, ações de indenização contra o Estado brasileiro. Então, repara, nós temos condição de estar dentro da instituição policial resistindo às ordens ilegais, né, e dentro
do possível, né, reduzindo danos desse Estado policial que visa, evidentemente, a manutenção dessa ordem. Tem mais uma pergunta para você, Orlando, uma última pergunta aqui, que é do Dan Ferri. Ele diz: Zacone, há algum estudo de direito comparado, penal ou político, sobre encarceramento de experiências mais socialista em comparação com as capitalistas? Olha, eu não conheço, mas eu acho que seria algo temeroso. Talvez as socialistas sejam piores do que as capitalistas, infelizmente, né? Então, por exemplo, a experiência que a gente tem do modelo cubano, né? Porque, repara, é todo um jogo político de resistência também. Em Cuba, se a pessoa for pega com um cigarro de maconha, ela está condenada a 8 anos de cadeia, né? Usuário, né? Mas por que isso? Cuba tem que tomar os seus cuidados, porque imagina, se ele tiver uma política com todos os embargos, com toda a pressão política, então é um jogo, né, de resistência também, né, quando a gente tem alguns modelos punitivos até piores, né, dentro do modelo socialista. Então, não sei, acho que a gente, conforme eu falei anteriormente, nenhuma experiência do socialismo real conseguiu avançar, né, na modificação dessa estrutura do Estado punitivo, né? E eu acho, aí é uma questão que não sei se não vai dar tempo, evidentemente, da gente conversar isso aqui no programa, mas eu acho que a modificação dessa estrutura punitiva ela é fundamental para o socialismo que vai vir, aquele que vai vir. Eu acho, minha opinião. Bom, Zacone, olha só, não sei se Eribaldo quer fazer mais alguma questão, mas... Né, pela hora a gente vai ter que trazer É, Zacone mais uma vez para sim. a gente conversar. Não sei se Senão você a está gente vai- ouvindo o Eribaldo. Não, eu sem som nenhum do Eribaldo. Quando eu voltei sem ouvir o Eribaldo, só consigo ouvi-la. A, É a terrível. BIM tá no... Mas Bom, pede para o Eribaldo fazer por você. Não, tudo bem. Na verdade, ele tá. É que assim, a gente já está no horário do programa, mas para te dizer o seguinte: duas coisas. Primeiro, Sim. só um comentário muito rápido. Eu trabalhei 5 anos com jornalismo policial, o que significa que eu tive contato muito de perto com polícia, civil e militar. E aí eu concordo plenamente contigo sobre a questão realmente do policial em si, né? Dessa relação mesmo dele ser essa classe trabalhadora e que é utilizado por um Estado que quer ter esse monopólio da violência e que promove, através das suas forças de segurança, mais violência contra o povo. E acho muito louvável, inclusive, esse movimento de policiais antifascistas. E tudo isso para dizer o seguinte para você: a gente certamente vai te chamar mais vezes para vir aqui, porque esses debates todos eles não se esgotam hoje. Muita gente comentando aqui, né, das questões que a gente colocou, os debates que a gente fez. Segurança pública vai, na minha avaliação, acho que vai ser uma tônica das eleições esse ano. Então, a gente vai precisar realmente te ouvir mais vezes e já te desejar muito sucesso com o programa, com o Giroflex, que está agora na programação do Farol Brasil. A gente vai acompanhar, a gente também vai trazer trechos do programa aqui. E é isso, Orlando, tamo junto. Obrigada por vir aqui, muito gentilmente, conversar com a gente e a gente tratar desses temas que são polêmicos, são questões aí que suscitam, né, os debates, as reflexões, mas que são necessários fazer, porque a gente precisa realmente enfrentar esse problema e ter coragem de falar sobre isso, porque senão a gente toma de novo, né, dessa direita, dessa extrema-direita, sobre a questão de segurança pública, e a gente precisa realmente olhar para isso e se apropriar desse debate. Então, muito importante a sua presença, o programa o Giroflex Brasil, e certamente, Eribaldo falou, então repasso aqui a fala dele, a gente vai ter que te chamar mais vezes para vir conversar conosco aqui. Obrigado, Thalita. Obrigado, Eribaldo, a todos que estão nos acompanhando. O Giroflex Brasil vai começar em março, né? Ainda não tem o dia certo, nós estamos ainda gravando os primeiros episódios, mas o primeiro programa vai ser dedicado exatamente a esse debate: como a segurança pública virou, né,
uma apropriação de todo o debate eleitoral nas eleições de 2026. Para isso, a gente vai ter lá um encontro, né, com alguns policiais que são do campo progressista, né? Um deles, inclusive, é o Kleber Rosa, de Salvador, que foi candidato à prefeitura de Salvador, é um dos fundadores do movimento Policiais Antifascismo, policial civil, que ficou em segundo lugar nas eleições municipais de Salvador pelo PSOL, né, do campo da esquerda, né, o Fabrício Rosa. Vai ser muito bom, espero que vocês possam acompanhar, porque ele é no momento anterior, né, ao Noite Brasil. Né? O programa vai ser de 3h30, de 15h30 às 17h30, exatamente antecedendo o Noite Brasil, que para a gente é uma grande honra. Tá bom? Maravilha, Orlando. Obrigada mais uma vez. Então, até Eu a que próxima. agradeço. A gente se fala. Valeu. Até Um mais. abraço. Tchau, tchau. Tchau, valeu.